Vou começar rapidinho aqui, só para contextualizar vocês, vou falar um pouco da CIT, esse funcional. Para quem não conhece, a CIT é uma multinacional, né, de tecnologia, daqui do Brasil, está em 6 países hoje. A gente trabalha para as grandes marcas ainda. Hoje, nosso discurso central é sobre a transformação digital. Né? A gente tem alguns cases bem grandes. Quem lembra a Copa passada, 4 anos atrás, o bandeirão da Copa, ela foi feita com a Google Cloud, né? Foi o primeiro case grande do Google. A CIT que desenvolveu toda a plataforma no Google Cloud. Então, ela coletou 80 milhões de fotos, foi isso, de 175 países, e fez um mosaico. Esse mosaico foi colocado na Copa. Aí, a gente tem Itaú, Motorola, Google, Johnson & Johnson. Aqui alguns dos logos que a gente trabalha. E essa jornada de transformação digital ela começou muito nos meios corporativos, né, onde você coloca tecnologias para criar modelos novos ou adaptar seus modelos, né? Essa competição que existe, essa corrida para chegar no digital. Então a CIT ela ajuda os nossos clientes a conseguir agilizar esse processo. O ciclo de inovação hoje ele é muito menor do que há anos atrás. Hoje, se você não tiver um produto prototipado, testando em campo em 6 meses, você já perdeu a corrida. Então, esse é o grande propósito. Eu, especificamente, vim falar de outra coisa aqui hoje, que desde outubro do ano passado, a gente começou a focar no público de facilities. Então, levar esse conceito da transformação digital dentro do ambiente corporativo. Esse público é muito legal de trabalhar porque o gestor de facilities, o Facilities Manager, ele tem a sua atuação sendo transformada nos últimos anos. Hoje, o principal objetivo do trabalho dele não é mais mexer com elétrica, é o bem-estar do colaborador, e ponto. Ninguém discute mais isso. O segundo é a otimização. Custo de energia elétrica absurdo, aluguel absurdo. Então, ele não é mais aquela pessoa que só vai e cuida da instalação elétrica, da higiene do prédio. Ele é um cara muito mais central, tem um papel muito mais empoderado. Isso vai em partida com as tecnologias que estão chegando para ajudar esse cara a ser mais empoderado ainda. Então, essa palavra, o Digital Workplace, é uma palavra que está sendo bastante discutida. Inclusive, está acontecendo um evento aqui embaixo, que é de infra, de facilities, que eu estou expondo lá também, e que isso vem muito de frente, né? Essa transformação digital dentro do ambiente corporativo. E disso surgiu uma empresa nova do Grupo CIT, que ela é focada em produtos de facilities, mais Smart Office, né? Usando IoT como conceito para criar os produtos, trazer tecnologias, usar coisas novas, otimizar os recursos. Então, lá no evento eu estou expondo 4 produtos. Tem o Free Room, que ele é o que eu vou falar hoje, como que a gente está operacionalizando ele, que ele é um gestor de salas de reunião, né? Um recurso, não vou entrar em muitos detalhes, mas é um recurso que custa caro e que é muito mal utilizado. A gente tem também um controle de iluminação automatizado. Ele se conecta com o Free Room, por exemplo, e a lâmpada só acende quando você chega na sala e se você tem uma reserva. Então, ele identifica que é você chegando dentro da sala e ela só acende enquanto você tem uma reunião ali. Se você sair, se você cancelar sua reunião, ela fica apagada. Isso teve caso lá que a gente conseguiu reduzir em 3,5 vezes o consumo de energia elétrica de cada sala, em média. Então, é uma transformação bem grande fazer isso, né? A gente tem um controle de frota também de veículos e um conceito mais novo aí que é de mesas rotativas, né? Muita empresa que tem vários colaboradores, o espaço caríssimo, então ela quer reduzir o espaço, ou mesmo quer, pela lei trabalhista nova, quer adequar o espaço para o home office e tudo mais. Então, é um produto focado nisso. Mais específico do Free Room, né? Ele tem um sensor que vai na sala,
tem o atuador da lâmpada, tem alguns dispositivos, tem tablet na porta e tudo mais. Então a gente trabalha com esses dispositivos, coloca na sala, então esse dispositivo capta informação. Aqui a gente promove muito a mudança de cultura do colaborador. Então, o que eu quero fazer é diminuir o desperdício, ensinando ele a usar a sala de forma correta. Então, eu tenho, por exemplo, o check-in. Se você não chegar na sala em determinado tempo, a reserva cai. Você perdeu a reserva. Ele faz isso tanto por um tablet na porta, que você tem que fazer check-in, ou por reconhecimento de presença. Você chegou com o seu celular, você instala um token no seu celular, chegou lá dentro, ele identifica que é você e já faz o check-in automático. Ele faz isso por proximidade usando o Bluetooth. Então, ele já marca. Se você sair da sala, ficou 40 minutos mais ou menos fora, ele cai a reserva, você perdeu. Se você não voltar. Aí sempre tem aquela discussão, mas e se eu sair para o almoço? Né? Quem disse que você reservar a sala no horário do seu almoço está certo? Né? O cara do Facilities, ele está preocupado em otimizar. Aí você fala que se você ficou quase 2 horas de almoço fora, com a sala ociosa porque estava para você marcado, o que você acha que ele gosta disso? Você tem que aprender, na verdade, a saber, eu vou sair meio-dia, vou lá, desmarco minha reserva, marca só quando eu voltar. Né? Então, são pequenos detalhes que todo mundo está acostumado a fazer e que, no final das contas, gasta muito recurso. A gente tem sensores, a gente está com mais ou menos 600 salas gerenciadas hoje. A gente sabe que a média de no-show nessas salas é em torno de 35%. Ou seja, um recurso que é caro, que todo mundo precisa, que sempre falta, e 35% do tempo ele está ocioso. Parece que não, mas é um número muito grande. Então, como eu falei, é mudança de cultura. Eu não vou obrigar o colaborador a fazer nada, eu só estou ensinando ele a como fazer. O FreeRoom ele funciona, ele tem um app que eu consigo reservar salas, né? Eu consigo buscar salas online, funciona em qualquer tela. E ele também tem os hardwares, tem o sensor que vai na sala de reunião, ele parece gigante aqui, mas não é tão grande assim. Tem o tablet, tem também o atuador da lâmpada, tem alguns devices a mais que vão lá. Toda a nossa plataforma, ela está em cima do Azure. Então, eu não vou focar tanto como o produto funciona, mas eu vou focar um pouco no Azure. Como é que a gente lidou com a parte da conexão dos devices que estão em campo. Desde a produção, eu consegui colocar na mão de um fabricante que está acostumado a fazer aquelas placas gigantescas cheias de componente. Como é que eu falo para ele que ele vai testar um Bluetooth? Como é que ele vai testar um Wi-Fi? Num volume bem grande, né? Como é que eu trabalho, jogo essa informação na nuvem e como é que a plataforma como um todo funciona. A aplicação desktop, a aplicação mobile e tal, já é mais trivial, né? A gente aceita uma empresa de software, já está bem acostumado a fazer, né? E as próprias ferramentas de cloud já estão mais preparadas para isso. Hoje a gente tem toda uma plataforma em cima de PaaS, a gente não usa nada de máquina. Então a gente usa App Service, Redis, Cosmos, todos esses serviços do Azure que são próprios para você conseguir escalar a sua aplicação rápido, né? Eu não vou entrar em detalhe dessa arquitetura, que não é o foco aqui. Mas toda a nossa plataforma está lá. Então, dentre esse bando de logo aqui, a gente utiliza alguns. E quando você trata de Azure, Google, AWS, eu não vou citar outros, porque foram os que eu trabalhei mais. Trabalhei bastante com a AWS IoT também. O que muda muito no conceito que pelo menos para a gente é muito relevante, é que o IoT ele não é um bicho de 7 cabeças novo, que ele é simplesmente um canal de entrada e saída a mais que eu tenho na aplicação. Eu tenho que entender com uma forma básica. Eu tenho uma camada de aplicação rodando na nuvem, eu preciso dar uma forma que o meu device está em campo consiga mandar e receber mensagens, e ponto. Não tem nada mítico, não tem nada de coisa super complexa, né? Então, a visão do Azure, Google, AWS ter um serviço em que você consegue se comunicar e você conversa, transforma essa comunicação do seu device nas mensagens que você precisa para outros produtos e serviços deles. Então,
Basicamente, no meu sensor eu pego, mando para a nuvem, transformo isso num functions, que eu vou falar mais para frente, e essa informação vai para a minha aplicação, que já roda há muito tempo. Então, é basicamente isso. Eu vejo muitas plataformas, eu já fui no IoT World lá em São Francisco, por exemplo. Chega lá, tem um monte de stand com um monte de plataforma. Plataforma de IoT, end-to-end, aquelas palavras bonitinhas, né? Eu digo que tem público para tudo. Não adianta também tentar, vou criar uma plataforma global para IoT. Você não resolve tudo. Cada um tem seu caso, né? Tem o cara lá que tem uma iluminação de, sei lá, universidade, e tem uma plataforminha que é própria para esse público. Ele pega, ensina você a conectar o sensor, já joga numa estrutura conhecida, e você puxa um relatório e puxa lá os caixinhas, está tudo funcionando, né? Às vezes funciona, às vezes não, né? O que esses caras tentam fazer é uma coisa mais genérica, é uma coisa mais poderosa em que você consegue conectar em qualquer cenário. Só que ele exige um pouco mais de desenho. Então, a arquitetura aqui, eu não vou pegar o IoT Hub só, conectar meu sensor e está tudo resolvido. Eu vou ter que construir uma camada de aplicação depois, né, que vai ter que aguentar o tranco dos sensores mandando, vai ter que ter um estudo de performance e tudo mais. Então, o público muito desses clouds é quem já tem uma aplicação rodando, quem está desenvolvendo algo, uma infraestrutura muito grande, e está precisando de algo performático para entrar e sair dados para esses sensores. Esse é o sensor que a gente usa, já teve várias versões dele. Essa última versão, que a gente está fabricando uma quantidade maior agora, ele usa o ESP32. Para quem não conhece, a Espressif, ela é um fabricante chinês, que ela trouxe para o mercado um chip que era muito barato na época, o ESP8266, que ele é derivado de um modem. O modem, aqueles pendrives modem, né? Então ele pegou aquilo lá, empacotou e colocou para você programar ele via comando AT, né? Aí ele era tão barato que a comunidade pegou e falou, nossa, isso é muito barato, eu quero transformar. E trocou o bootloader dele para entender Lua, uma linguagem, né? E nisso começou a sair, teve integração com Arduino e tudo mais, o negócio popularizou e é muito barato. Hoje você compra esse ESP8266 por R$20, aí, o módulo já pronto para soldar na sua placa, né? Qual que é o problema disso? O histórico dele, a Espressif, ela trouxe desse modem, colocou no mercado, não com a intenção dele ser um microcontrolador programável. Ela queria ter uma opção mais barata de rádio, ponto. A comunidade transformou isso no que é hoje, né? Só que ela não fabrica o módulo específico. Até fabrica, mas o que você encontra para comprar é o módulo paralelo, que vem de vários fabricantes. O mercado chinês de componente é bem complicado e bem diferente do mercado americano, né? Então, se você vai produzir, a gente teve esse problema, se você vai produzir 1000 placas disso aqui, eu quero ver você achar um cara para você comprar 1000 módulos. Você não acha. Se você achar, vai vir 500 de um lugar, 500 do outro. A gente rodou um lote de produção de 300 placas usando o ESP8266. Ele tem o módulo lá, o SP12F, que é o que está mais vendido aí. Esse módulo, na maioria das vezes você encontra ele com 4 MB de memória flash. 4 megabytes, né? O pessoal fala 32 megabits, mas é 4 megabytes. E a gente comprou para o lote de 300, chegou para a gente na especificação, não tem muita especificação técnica, né? Ele só fala ESP12F, veio de um fornecedor diferente da China, a memória flash dele veio com 2 MB. E a gente rodando o lote de 300. Quando o fabricante ligou para a gente, não está funcionando, todo o firmware montado, ele montando lá, chegou para a gente foi testar e viu que o ID do flash dele era referência de 2 MB. A gente teve que mudar o nosso firmware, já estava tudo produzido, enfim. Então é um mercado super complicado, você tem que saber bem onde você está entrando. Agora essa história já muda um pouco nesse chip novo, o SP32. Porque a Espressif, ela viu um mercado muito grande nesses microcontroladores programáveis e já desenvolveu o chip pensando nisso. A diferença maior dele é que ele tem Bluetooth também. Então ele é um microcontrolador com Wi-Fi e com Bluetooth. E ela tem um SDK que é muito bom, inclusive.
por ser uma fabricante chinesa que não tem muita referência de mercado, assim, os chineses, né? Ela tem um SDK muito bom, que a gente está usando lá, que é em C, e a gente está se dando super bem com ele. Esse módulo é muito barato, comparado com os concorrentes americanos. Um concorrente americano aí você vai pagar $8, $7 FOB, né? Com Wi-Fi. Esse com Bluetooth está saindo para a gente $3,50. É um custo muito reduzido. Esse preço FOB, né? Em baixa quantidade. Se for comprar mais, você paga mais barato. Outra diferença também é a preocupação da Expressif em conseguir viabilizar a produção de larga escala. A gente entrou em contato com eles, a gente visitou eles na China lá. Eles indicaram um fornecedor oficial deles, eles não tinham fornecedor oficial. Que é normalmente o fabricante ele indica, compra da Mouser, compra de outro aí, porque esse cara eu distribuo corretamente, né? Então eles indicaram um fornecedor oficial deles, a gente comprou desse fornecedor, chegou tudo certinho. Então a gente rodou um lote de 600 placas aí tranquilamente, né? Fora que é muito mais fácil desenvolver com ele. Outra coisa que o pessoal sempre fala é, poxa, mas tem lá a ideia do Arduino, né, para fazer. Olha, depende muito do que você quer fazer, porque o Arduino é uma coisa de comunidade, ele é open source, né? O fabricante, ele dá uma SDK para você desenvolver, o IDF. Você pode desenvolver com aquilo, você vai desenvolver em C, é muito mais garantido que você vai ter uma documentação, né? Se você tiver um problema, você vai ter suporte. No Arduino, não. Você está indo, pegando coisa que um escreveu ali, outro escreveu ali, outro escreveu ali, e está jogando aquilo no mercado, né? Então, isso é bem complicado. Quando começa a ir a campo, não sei se algum de vocês ou alguns trabalham com hardware, ou se a maioria é software, mas a partir do momento que você coloca um desse no campo, você tem que dar suporte nele, né? E o suporte remoto, uma coisa que é Wi-Fi, Bluetooth, se der um problema no firmware dele não conectar mais no Wi-Fi, você vai ter que ir lá no campo trocar. Então, assim, você está colocando um produto, você está arriscando toda a sua operação numa coisa que parece ser fácil de desenvolver, né? Aí é o trade-off. Então, vale a cada um avaliar o que é melhor. A gente desenvolve direto no SDK, então a gente tem uma documentação, tem todos os passos, a gente monta o boot, monta o bootloader, tem uma preocupação extrema com a parte de update remoto, que acontece, você vai ter que fazer update remoto num dispositivo desse, só que muda toda hora o firmware, muda o SDK, então você precisa atualizar ele constante. E como eu disse, você roda um lote de 1000 lá, esses 1000 vão a campo. Você vai querer ir lá e ficar tirando da parede, desparafusando e conectando o cabo? Então, tomem bastante cuidado com isso. Mas, enfim, né? A gente tinha uma plataforma que a gente desenvolveu isso há 5 anos atrás, que conectava os sensores nossos. Já faz um tempo que a gente tem parte de IoT lá na CIT. E quando a gente virou a chave para essa empresa nova, focado em facilities, a gente decidiu fazer algo mais estruturado, focado nisso, né? E como o número de devices estava aumentando muito, a gente precisava de algo mais escalável. Aí a gente acabou indo consequentemente para o IoT Hub por conta toda a plataforma já estava no Azure. Então foi uma decisão fácil. Apesar de já ter trabalhado bastante com a AWS IoT, né, que também é uma ótima plataforma. Poderia ficar horas aqui comparando uma com a outra. A gente acabou indo para o IoT Hub. Acho que uma coisa muito importante que tem que ser falado é a forma de autenticação, né? Quando você vai produzir um device, você precisa ter noção de como que ele se conecta e trafega dados, né? A maioria dos dispositivos que eu vejo por aí, o cara fecha uma conexão com um TLS simples lá, usa um HTTP comum, uma chave qualquer, compartilhada. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque isso vai estar em campo e é suscetível de ataque. É muito mais fácil você pegar um device, tirar ele do teto e hackear aquilo lá do que um software na nuvem, né? Outra coisa, se você conseguir ter acesso a um device, você tem que ver bem como é que você está gerando aquela chave, porque
se for compartilhada, automaticamente ganhou acesso a todos os devices, né? Então isso é bem complicado. O IoT Hub, focando nele aqui, ele tem duas formas de autenticação. Você tem a chave simétrica, que é uma chave de criptografia que fica armazenada no device e na nuvem, ou você tem um certificado X509. Não vou entrar no detalhe desses formatos. A chave simétrica, basicamente, você gera uma chave, num tamanho definido lá, joga essa chave lá no IoT Hub e fala, ó, meu device vai usar essa chave nele. E pronto, você não tem que se preocupar com chave pública, privada, não precisa se preocupar com nada disso. O X509 é o que a gente está acostumado, o SSL, usa o mesmo tipo, né? Então, aqui tem duas formas de você fazer. Você pode gerar um certificado autoassinado, que é você que assina e certifica que aquilo está correto. Ou você usa uma entidade autenticadora, que é uma CA, né? Então, você pode configurar uma CA, você vai ter que pagar para uma empresa fazer essa certificação para você. Você configura tudo isso lá no IoT Hub e você gera os certificados usando essa CA. No nosso caso, a gente usou a chave autoassinada. Então, cada device tem dentro dele um certificado que ele gera. Daí, lá no IoT Hub, eu gero um hash desse certificado, que seria a minha chave pública, e passo pro IoT Hub. Então, é assim que ele faz a autenticação. Então, quando eu vou fechar a conexão, o device ele conversa com o serviço do IoT Hub, que é o Token Service. Ele valida two-way, né? Eu valido a certificadora, o IoT Hub me certifica, menos na chave simétrica, que não acontece assim. Ele certifica que os dois lados são confiáveis, ele fecha a conexão. E ponto, a conexão está aberta. Nesse momento eu consigo trafegar dados. Aí ele usa alguns protocolos, que daí eu consigo, com essa conexão fechada, eu consigo usar o MQTT, eu consigo usar HTTP normal e o AMQP, né? Eu não vou entrar em detalhe dos outros, o HTTP é mais tranquilo, né? MQP não sei se todo mundo conhece. A gente usa o MQTT. Eu já usava antes, eu só migrei para a Microsoft. Então eu vou entrar um pouco mais no detalhe dele. O MQTT, no IoT Hub, ele tem uma particularidade. Para quem não conhece, o MQTT ele é um conceito de pub-sub, né? Eu tenho uma entidade, que é o broker, que intermedia a comunicação. Então, eu tenho o meu device que vai ler mensagens e o outro que vai publicar. Então, você tem o publisher e o subscribe. Esses dois ficam conectados com uma conexão ativa aberta ali. Então, quando eu faço publish num tópico, que eles chamam a estrutura de URL lá, o outro device que fez subscribe nesse tópico recebe um push. Então, ele recebeu a mensagem. E vice-versa, eu também consigo fazer. É bem simples. Eu conecto os dois no mesmo broker. Um faz publish e outro subscribe. É bem simples. Um protocolo super leve. Recomendo bastante para quem for desenvolver alguma coisa aí. Qual que é o porém da Microsoft? Eles pegaram isso que já existia há muito tempo e reinventaram, né? Reinventaram no sentido assim, você não consegue fazer publish e subscribe em qualquer tópico. Não consegue. Eles te dão um tópico específico para você fazer subscribe e outro específico para você fazer publish. E ele não permite fazer comunicação device to device. Então, eu não consigo fazer um publish e chegar no outro device direto. Isso não funciona na Microsoft. Esse é o porém. A gente teve um problema quanto a isso, porque um dos nossos devices, ele se comunicava localmente, ele não tem por que ele armazenar dados. Então, ele fazia publish num tópico, o outro só lia e apagava a luz, simplesmente. Como eu não consigo mais fazer essa comunicação direta, eu tive que fazer um código, um algoritmo lá na nuvem, que pega essa mensagem e faz um publish, o cloud to device, né? Eu não consigo o device to device direto. Então, essa é uma particularidade. Eles usam o protocolo, só que implementam de um jeito diferente. Então, quem for usar o IoT Hub, cuidado. Se você já usa MQTT hoje, você vai ter que mudar a implementação do seu MQTT, dos tópicos, que não vai funcionar da mesma forma. Eu já vi a arquitetura de MQTT que você tem vários tópicos para controlar os devices e controlar state. Por exemplo, eu quero dar reboot. Então, você coloca nome do device, comando, /reboot, né? Você não vai conseguir fazer isso no IoT Hub, né? É um pouco diferente.
Aqui tem um pouco de como isso funciona, né? O Device to Cloud, Cloud to Device. Então, é assim que ele faz. Tem uma outra coisa também que é esse Direct Method, que você consegue configurar um método, como se fosse um método implementado lá na nuvem, que esse device consegue chamar e chega a mensagem na outra ponta. É uma outra forma de fazer, eu não vou entrar em muitos detalhes dele. Uma outra coisa que tem que tanto os outros também implementam é uma cópia virtual do device na nuvem. Né? Cada um tem um nome, a AWS IoT chama de Shadow, aqui chama de Twin, Device Twin. Ele realmente é uma cópia. Então, quando você tem um device rodando no campo, o MQTT ele não guarda estado, né? Então não tem como eu chamar o meu último estado. Ele simplesmente lê e recebe. Lê e manda, né? Se o outro lado não recebeu, o problema é seu. Então é simplesmente assim. O Device Twin, ele é uma cópia do device na nuvem que ele guarda o estado. Então eu consigo colocar aqui as propriedades, esse desired reported, que o device fala assim, ó, Device Twin, eu liguei aqui, acabei de ligar e eu estou configurado para luz acesa. Então ele manda aqui para o reported. O meu desired é o que eu deveria ser. Então a minha aplicação aqui, vamos dizer que o meu device perdeu a conexão. Ele perdeu. A minha aplicação pode vir, mudar esse desired para, eu preciso que o device esteja ligado agora. Quando ele botar de novo, eu vou ver qual que é esse desired e vou me setar para ligado. Então, ele serve como uma cópia do device na nuvem. Tem outra coisa que é muito interessante aqui, que a gente usa, por exemplo, a gente não guarda o estado do device num banco de dados, a gente guarda no Device Twin. Então, a camada IoT Hub para a gente não tem banco de dados, não tem nada. Todos os nossos devices, o estado dele fica gravado no Device Twin. Então, quando eu preciso consultar, a minha aplicação fala qual que é o estado do sensor agora. Eu vou no Device Twin e pego esse estado. Qual que é a desvantagem? Toda mensagem que você trafega no IoT Hub é paga. Então, você paga por mensagem. Se você faz um publish do device para a nuvem para o device, você paga uma mensagem. Ela tem um tamanho lá, passando esse tamanho muda o valor e tal. Mas vamos considerar o cenário mais simples. Você paga uma mensagem. Se eu mandar do device para a nuvem, eu pago outra mensagem. Se o meu device consultar o Device Twin, eu pago outra mensagem. Se o meu cloud interagir com o Twin, eu pago outra mensagem. Então, ele gera um custo dobrado. Se toda vez que eu mandar para a nuvem, eu mandar para o Twin, eu pago 2 mensagens. Então, ele tem o custo dobrado. Tem algumas formas de você trabalhar isso via API e tal, não vou entrar em detalhes aqui. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se você publicar no tópico do Twin, ele cobra você. Então, quando você está falando de 1000 devices mandando a cada 30 segundos ali a informação, considera o valor dobrado. Isso faz uma diferença muito grande na escala. Tá? Então, o custo, você tem que considerar isso também. Falando em custo, ele cobra, você vai na calculadora, você olha lá, é free até 1 milhão de mensagens acho que é 400 mil mensagens por dia. Não me recordo exatamente. Numa primeira vista, isso parece muito. Nossa, absurdo, né? Agora, quando você põe a ponta coloca lá na ponta do papel, dependendo da sua aplicação, isso aqui pode ser um dos recursos mais caros da sua nuvem. Porque você está pagando por mensagem, se você tem um parque muito grande que fica atualizando toda hora, ele vai consumindo mensagem. Então você multiplica isso. Então nunca é bom você ficar, por exemplo, é bem comum você ter técnica de telemetry, né? Você fica mandando a cada X segundos ali o seu último estado. Será que precisa? Você não pode guardar o último estado e só mandar quando ele mudar, por exemplo? Né? Olha só, se você ficar a cada 30 segundos mandando ou só mandar quando ele muda, a quantidade de mensagens é absurdamente diferente. Então, às vezes no desenho da sua aplicação não precisa cada 30 segundos ficar mandando. Às vezes só mandar quando muda. Então esse tipo de coisa é muito sensível, o custo. Você está colocando o produto no mercado, você tem que saber bem quanto você vai pagar para isso estar operacionalizado. De novo, essa plataforma, né, eles te dão um negócio pronto para você conseguir fazer um produto rápido, de forma segura e tudo mais.
eu aposto para vocês, se vocês forem fazer na mão, colocar um servidor, fazer, além do trabalho que você vai dar, o suporte que você vai ter que dar, vai ser muito mais caro. Então, às vezes é caro, parece caro, então tem que fazer a conta aí para ver se vale a pena para todo mundo. Esse aqui é um pouco da arquitetura que a gente usa na parte de informação. Então eu tenho o device lá na ponta, lá em cima, né? Esse device ele é fabricado, eu já vou entrar no detalhe da fabricação, como é que ela funciona. Mas esse device é fabricado, no momento da fabricação é colocado um certificado dentro dele, e o token desse certificado é cadastrado lá na IoT Hub no momento da fabricação. Então o device ele já sai da fábrica com uma conexão ativa, né? Ele já sabe se identificar na nuvem. Aí é feito a comunicação com o IoT Hub. Aí lembra que eu falei, o IoT Hub sozinho ele não faz nada, né? Eu preciso conectar com outros serviços. Tem algumas formas de vocês fazerem. O Azure ele tem o Event Hub, que é um gerenciador de eventos, que você consegue pegar a mensagem do IoT Hub e deixar disponível para outro serviço. É uma opção. A gente não usou porque a nossa aplicação ela não é ativa, ela é reativa, então eu teria que ficar fazendo pooling nesse Event Hub, não serviu pra gente. Tem uma outra que é o Event Grid, que é uma coisa, tá em beta, se eu não me engano, acho que tá em beta, tá em beta. Que ele é um pouco melhor, ele é mais barato, só que ele tá em beta. A gente decidiu não usar. A gente foi pro Service Bus. O que acontece? Quando ele recebe uma mensagem, ele deixa disponível essa mensagem, a nossa aplicação consegue ler. Tá? E a gente faz tudo por Functions. O Azure Functions talvez a AWS vocês conheçam o Lambda, é muito parecido. Eu configuro, só que melhor, eu gosto mais. Só que aqui você configura um trecho de código. É um trecho de código localizado, é um método que ele faz algo muito específico. Então, no caso aqui, o que ele faz? Ele recebe a minha mensagem, ele manda para um banco Big Data, não está mais no BigQuery, essa imagem está desatualizada. Ele manda para o meu histórico, que daí é onde eu vou tirar meus reports, e chama a minha aplicação aqui. É só isso que ele faz. Então ele repete isso muitas vezes, né? Cada mensagem de device passa por aqui que faz isso. O Functions ele é cobrado por processamento, né? Por chamada e tal. Então ele tem você tem que calcular o custo do provisionamento de acordo com o volume do seu device, de device que você tem conectado. Isso é muito bom porque eu consigo saber, quanto mais device eu tiver, mais caro eu pago. Eu não tenho que provisionar a máquina, não preciso provisionar. Inclusive, para quem nunca mexeu no Azure, tem uma reclamação, mas uma dica ao mesmo tempo. Tomem cuidado, porque todos os serviços do Azure quase são provisionados capacidade. Ele não é bem um serviço totalmente PaaS. Você vai colocar um web app, você fala, eu quero uma capacidade de tanto, e é fixo por mês aquela capacidade. Se você passar, você precisa dobrar a capacidade, ou contratar outro tier, né? Ele não é bem pago pelo uso, ele é pago pela capacidade que você está contratando. Então, quase todos os serviços do Azure são assim, a grande maioria deles. Então, você vai instanciar uma aplicação, você vai falar, eu quero pagar a instância S1, que tem tanto de memória, tanto de processamento. É quase uma máquina, você está quase instanciando uma máquina para você, ali, uma VM, né? O Functions não, o Functions você paga realmente por serviço. Cada vez que você chamar, você vai pagar um pouquinho, ou ele tem uma camada gratuita lá, porque o principal propósito dele é conectar serviços mesmo, né? Então, eles têm muito serviço, eles dão isso aqui de graça para você conseguir falar um serviço com o outro de forma fácil. Aí ele manda para a nossa plataforma lá do FreeRoom, o Functions chama. Aí ele tem toda a lógica da aplicação aqui, né? De pegar o estado do sensor, ele vai lá no IoT Hub, pega, daí tem a lógica, tem o check-in que eu falei. O check-in da sala, que eu falei que perde reserva, ele só acontece se todos os devices da sala estiverem ativos. Se um deles deu defeito ou morreu, eu desabilito o check-in. Então eu tenho que saber se o device está ativo.
Eu tenho o tablet na sala, o tablet também fala, ele tem que estar ativo, senão o check-in é desabilitado. Então tem algumas regras de negócio que eu preciso ficar consultando. E aqui é tudo consultado do Twin, Device Twin. Como eu falei, não tem banco de dados, ele consulta do Twin direto. E sempre que muda alguma coisa também, eu vou lá e atualizo o Device Twin. Agora entrar na parte da segurança. Né? Isso aqui, não esperem que ele vai ter uma resposta para você. Isso aqui é totalmente feito para a sua necessidade. Porque isso aqui eu tenho que pensar que o cara que vai fabricar, eu vou passar um script para ele. Ele não sabe nada como funciona a minha tecnologia. Eu vou dar para ele uma placa com desenho lá, com os componentes. Eu vou falar para ele onde soldar e vou falar como testar. Ponto. Ele não sabe o que é o IoT Hub, ele não sabe nada. Então eu tenho que desenhar esse script aqui para ele. Eu tenho que fazer essa operação. Né? A gente fabrica aqui no Brasil. Atualmente estou fazendo um fabricante lá em Campinas, que é um fabricante grande. Aí começam alguns problemas, né? A gente foi pedir para eles, preciso de um Wi-Fi para testar meu sensor. Os caras nem tinham Wi-Fi. Né? Então esse é um problema muito comum, porque esse conceito de IoT, device conectado, é muito novo, né? Os caras estão acostumados, principalmente aqui no Brasil, que o mercado de hardware é muito pequeno, eles fazem placa para geladeira, placa para controle de termostato, assim, aquelas coisas gigantes. Você leva um microcontrolador para o cara soldar, que é muito específico, assim, né? O cara não conhece, principalmente aqui no Brasil. Né? Eu não tenho volume para mandar para fora, porque o meu produto ele é bem específico, né? Ele é um volume menor mesmo. Então, justamente por usar essas tecnologias novas, eu preciso ter um contato muito direto com o fabricante. Eu tenho que ir lá, explicar como é que funciona. É muito bonito você falar que na China é mais barato, mas lá também o cara aperta botão, assim, ele não sabe como é que funciona a sua tecnologia. Então eu não vou explicar para ele, você vai ter que gerar um certificado X509 para colocar no device. Imagine falar isso para um chinês, né? Então, provavelmente para o meu produto, fabricar na China sairia muito mais caro do que fabricar aqui. Então, a gente acaba fazendo aqui. Então eu tive que desenvolver esse processo de fabricação e explicar para ele como fazer. Outra coisa, para quem nunca fabricou, o cara que está lá no teste, no final, que vai validar se o seu device está bom ou não, ele realmente ele segue um script. Ele aperta botão. Ele não sabe, ele não tem discernimento de falar esse device está bom ou não só pelo feeling dele. O trabalho dele não é esse. Ele é instruído a não fazer isso. Você passa um roteiro, ele vai ler o roteiro, seguir. Se não der certo o que está no roteiro, ele descarta a placa. Pronto, acabou. Então, para fazer essa produção, aqui, quando o cara está fabricando, eu dou para ele um software que ele instala na máquina dele, um software Windows lá, um Windows Application. Esse software está linkado lá com a IoT Hub, então quando ele vai startar a produção, vou startar uma produção nova, eu vou lá no IoT Hub, aperto um botão e libero a produção do device, eu falo, está liberado produzir device. Aí isso libera o acesso a esse software, o cara ele abre, ele pluga um serial, um conversor serial na máquina, e toda a placa que ele pega, ele pluga esse leitor de serial. E é tudo que ele precisa fazer, o resto o software faz sozinho. O software ele gera o certificado, ele joga dentro do file system criptografado dentro do device, do ESP32, lá na memória flash. Ele grava alguns parâmetros de configuração que vem da nuvem, que pode mudar, né? Às vezes eu quero a versão do hardware, todas essas informações vêm da nuvem. Ele grava isso numa partição lá de configuração que tem dentro do ESP32. Ele baixa o firmware da nuvem também. Ele baixa o firmware da Giga, a Giga é o teste da placa, né? Ele baixa o firmware da Giga e baixa o firmware definitivo, grava na máquina do cara. Então, a primeira coisa, ele vai lá e grava a Giga, que é o teste. Com a Giga, ele vai começar a fazer o teste da placa, vai testar a comunicação, e quando a comunicação está ok, ele grava o device lá no IoT Hub e deixa aquele certificado gravado. Né? Eu não vou entrar em mais detalhes aqui, que o tempo está acabando. Mas, essa é a carinha do software, né? Quando o cara pluga lá,
ele configura o device, configura o SSID dele, o password lá da senha, gera o certificado, grava a configuração, cadastra o device na nuvem, com o hash do certificado, e ele começa a rodar o teste. Então, o teste ele é automatizado, né? Ele vai passo a passo. Ele testa o serial, testa o Wi-Fi, sensor de temperatura, presença, botão, LED, assim vai. Vai testando. Então, ele vai dando instrução. Por exemplo, o sensor de presença. Ele vai lá, coloca um pano em cima, testa. Se der ok, o software fala, beleza, pode tirar o pano. E é todo o script automatizado, assim. Só vai falando para o cara fazer as coisas. Aperte o botão da esquerda. Aperta o botão da esquerda, aparece, ok, funcionou. Aperta da direita, vai, funcionou. Depois que ele termina tudo isso, o software dá um ok para ele, fala, essa placa tá boa, você pode mandar para eles, e ele libera essa placa para funcionar lá no IoT Hub. Então isso vai para um estoque nosso, que é um outro sistema que controla estoque, que já entra no estoque da CIT, né, vai no estoque, e isso já vai para o fiscal da CIT também como patrimônio. Então tem uma placa de patrimônio que é colada no device, que tem lá o identificador único. Então isso já vai para o estoque já com essa placa de patrimônio. Esse número de patrimônio é o que eu uso em toda a minha plataforma. Quando eu pegar o device na mão, tem uma plaquetinha com o número dele, e é isso que eu uso para pegar no device Twin, que eu uso lá para fazer o check-in, tudo com esse número de patrimônio. Essa plaquetinha tem um leitor de código de barra, então quando eu vou mandar para o cliente, eu simplesmente escaneio e falo, esse device é desse cliente, pá, e manda. Então fica tudo controlado assim. Por último aqui, tem também a parte ainda na segurança, tem a parte do update remoto, né, que eu não falei antes. O update remoto, ele é um tópico que eu mando e eu falo para o device, você tem que pegar esse firmware novo que tem uma versão nova dele. Eu não posso simplesmente fazer uma mensagem qualquer para o device, né? Eu tenho que garantir que o device daquela versão específica, daquele cliente específico, vai receber o firmware correto e não vai ser alterado por ninguém. Então ele usa também o certificado IoT Hub para criptografar o firmware, ele manda cifrado, e o IoT Hub faz um publish com a URL de download desse arquivo cifrado. Então o device ele faz o download desse arquivo, faz a desencriptação dele, grava na flash, ele tem dois flashes separados, duas partições, ele grava numa outra partição, faz o checksum daquilo, confirma com a plataforma se está ok, e daí ele faz o swap das partições. Então tem 2 bloquinhos de memória lá. Quando o update deu certo, ele vai lá e faz o swap e começa a usar esse bloco novo de memória. Parece muito complicado, mas vocês têm que pensar que, por algum motivo, pode ser que eu baixe o arquivo errado e aquela partição corrompa ou dê algum problema, né? Se isso acontecer, eu perdi o device em campo. Já era, eu vou ter que ir lá, né? Então ele tem esse sistema de garantir que ele só vai funcionar com a partição certa. Então eu confirmo e todos os devices reportam também que eles atualizaram. Então eu consigo baixar um report lá no device Twin, eu faço um select lá e falo, me dá todos os devices que foram atualizados, todos que não foram. Se algum não foi, eu mando o comando de novo, ele tenta atualizar, ele me reporta por que ele não atualizou, por algum motivo, né? Basicamente é isso. Eu queria contar um pouco mais como que a gente operacionaliza isso no IoT Hub, né? Como eu falei, algumas dicas, né? Cuidado com o MQTT, porque o MQTT é diferente no IoT Hub, não é igual ao MQTT padrão, assim, você tem que respeitar alguns tópicos. Essa parte de segurança tem algumas particularidades também, então avaliem bem isso se forem usar o IoT Hub. No mais, ele funciona muito bem, a gente está com quase 600 devices conectados nele hoje. A gente rodou um lote de 1000 agora, então vamos conectar mais, e está ok por enquanto, está funcionando. Beleza? Valeu. Tem tempo para perguntas? Pode abrir. Alguém tem alguma dúvida? Dúvidas, perguntas? Lá. Opa. Parabéns pela apresentação, realmente um tópico muito interessante. A dúvida rápida, né? Aquele software que orienta o fabricante a realizar os testes, foram vocês que construíram também? Sim. Como eu falei, isso é um script muito particular seu. Não vai achar nada pronto para isso. Nem faz sentido ter pronto.
você vai ter que ver o script, como você pode passar para o cara uma planilha para ele preencher, entendeu? A nossa preocupação maior é que tinha que gerar o certificado. Então, eu tenho que ter controle sobre isso. Eu não posso deixar o cara gerar qualquer certificado. Depois eu tenho que informar a nuvem que eu gerei um certificado. Então, é uma coisa que é meu controle, né? Então, você pode passar uma planilha para o cara do hardware testar e ele te manda o device, não é um problema. A gente preferiu fazer um software totalmente automatizado para diminuir a chance de vir com o device com problema. De novo, o meu produto ele tem um volume pequeno. Então, se eu contratar 1000 e 2 delas vieram com defeito, já é uma amostragem para mim ruim. Tem device que você quer diminuir você fazer teste placa por placa sai caro, né? Então tem tipo algum device que você não liga tanto para a qualidade, você pode fazer uns processos mais simples. No nosso caso era bem crucial fazer exatamente assim, com essa preocupação toda. Dúvidas? Perguntas? Okay. Boa tarde. A sua solução, ela controla também acesso à sala, através de porta, de fechadura, alguma coisa assim? A gente tem um parceiro que tem solução de acesso de controle, né? Controle de acesso. A gente mesmo não faz. A gente integra com esse parceiro. Está ligado também Ele tem uma API, a gente se conecta, mas daí é na camada de aplicação. O sensor nosso não tem nada a ver. Como eu tenho a aplicação... saiu. Como eu tenho a aplicação por trás rodando no App Services lá, essa aplicação que está na nuvem já, ela se comunica com a API dos caras. Então, o device em si ele não é exposto ao parceiro, né? Mais alguma pergunta? Pergunta? Tá bom. Beleza, fechou. Obrigado, Junqueira. Obrigado.